coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garafalo e hoje eu estou com o Heron Cordeiro como intérprete. Bora estudar um pouquinho? Então, hoje nós vamos falar de Sistema Monetário Brasileiro. E como é? Você já sabe viajar, já está em experiência para viajar pelo estado de Minas Gerais. Então, você faz essa viagem tranquilo. Então, vamos viajar. Imagine que você vai visitar a cidade de Grupiara. Essa cidade, ela é pequenininha. Ela é a terceira menor cidade no estado de Minas Gerais. É só perto de Patuas, por questão de tamanhozinho. Então, um abração para o pessoal de Grupiara. E, como já é hora de estudar, chegou a hora, né? Você vai passar direto para a Escola Estadual Coronel José Faleiro de Aguiar. E essa escola é linda. Escola, para mim, tem que ser colorida. Igualzinha essa, maravilhosa. Um abraço para todos da escola aí. Né? Como? Sabe quem trouxe as ideias interessantes hoje? Quem trouxe a ideia interessante hoje foi a Neide, professora do 4º ano da escola. Um abraço, Neide, muito obrigada. E aí, a turma dela é super dedicada. Põe dedicada nisso. Neide tirou o dia para falar do sistema monetário. Então, em tão pouco tempo, o quadro já está cheio, está lotado já o quadro. Então, Neide não perdeu tempo, então sobrou para nós é estudar mesmo, né? Então, bora estudar. Ana Luísa ganhou de sua tia um tênis novo. Quando o problema fala um tênis novo, ele está falando do par de tênis, tá bom? Então, vamos continuar a leitura aqui. Ela pagou R$ 235,90 de entrada e parcelou o restante em 5 prestações de R$ 50. Qual o custo do tênis? Então, a gente vai fazer a análise como funciona. Isso. Primeiramente, sempre você tem que entender o que realmente você quer de resposta da situação, problema que tem. Então, quando você tem que olhar o que quer realmente o problema, ele quer saber quanto que foi o total do tênis. Tanto a entrada quanto as prestações. Então, de entrada, a tia de Luísa pagou R$ 235,90 e deu mais 5 prestações, ou seja, ela entregou na loja 5 vezes de 50. Então, vamos pensar nisso. Seria R$ 235,90 mais as prestações, não foi isso? Então, mais 5 prestações de R$ 50. Então, vamos pensar no nosso quadro valor de lugar, no nosso, que é velho, quadro posicional, né? Cada lugar fala um jeito. O quadro posicional, ele é como os números nossos são na realidade. Então, nós temos, no caso, unidade, dezena, centena. Como eu estou falando de dinheiro, esse número tem número decimal, que vai até o centésimo. Então, a gente já vai colocar a vírgula e o centésimo, para você entender os valores absolutos e o valor exatamente de cada algarismo. Então, eu tenho unidade, dezena, centena, vírgula, décimo e centésimo. Às vezes, você está fazendo lá, né, a atividade correndo, você coloca a unidade, a dezena e a centena em letra minúscula. Mas, por convenção, gente, quando eu tenho números inteiros, os algarismos, eles são, as iniciais são em letra maiúscula. Quando eu tenho a vírgula que representa a parte do inteiro, né, que são a parte decimal mesmo, né, desse número, aí é representado pela letra minúscula. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter proporção do mesmo. Por exemplo, eu tenho dezena, que eu agrupei de 10 em 10.
mas eu tenho o décimo que foi dividido de 10 em 10, ou seja, essa unidade foi partida em 10 partes iguais. Então, como os dois começam com a letra D, dezena começa com a letra D e décimo começa com a letra D, então teria que fazer um diferencial. Então, a parte que é inteira ficou com as letras iniciais maiúsculas e as partes decimais, né, que é o número partido que vem depois da vírgula, ficou em letras minúsculas as iniciais. Então, vamos representar R$ 235,90. Presta atenção. Quando você está digitando ou quando você está falando de número, você já ouviu falar muito isso. Zero à direita não tem valor. E é isso mesmo. Por quê? O zero representa que naquela casa decimal não tem valor, ou que aquela casa não tem valor. O zero é só para representar que não existe nenhum algarismo aqui, não ser o zero, que representa a quantidade. Por quê? Por exemplo, aqui na unidade, eu tenho o quê? 5, que representa 5 unidades, que eu tenho que vocês, a princípio, colocavam 1 palitinho, 2 palitinhos, 3 palitinhos, daí por diante, né? Então, aqui é uma casa vazia, por isso que coloca 0. E como é 0, é a mesma coisa de não ter nada. Tanto que se você jogar esse número na calculadora, se você coloca lá 235,90, quando você apertar mais, menos, multiplicação, o zero some, porque ele não tem um valor ali representado. Por isso que ele arredonda e tira o zero. Por isso. Falando a respeito de vírgulas, as nossas calculadoras, elas vêm com um ponto no lugar da vírgula, porque internacionalmente é reconhecido o ponto como o separador das casas decimais das casas inteiras, né? Então, é por isso que vem aí essa situação. E a vírgula, no sistema, em muitos países internacionais, a vírgula representa exatamente o separador de classes, que é, por exemplo, eu leio 23.234, por exemplo. Então, onde que eu ia colocar o ponto, o internacional coloca a vírgula, tá bom? Então, por isso que existe esse diferenciamento. Então, para você fazer conta, o bom mesmo, se não tem vírgula, se tem zero, à direita você elimina. Então, vai ser R$ 235,90. Os R$50 vai ser o quê? 50, eu vou ter 5 unidades e 0 por resto. Só que tem que até a vírgula eu tenho que colocar o 0, tá bom? Então, ficou 50 mesmo, lisinho. Se eu for dar resposta e escrever em dinheiro, que aí eu coloco o 0 como estava. Vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, somando, né, eu tenho R$ 35,90, porque mesmo que o 0 não esteja aqui, a gente lê os centavos, porque a gente está falando de dinheiro, vezes 5, mais 5 vezes 50. Em caso de operações diferentes, a gente vai sempre dar prioridade em que? Entre adição e subtração, multiplicação e divisão. Resolve primeiro a multiplicação, a divisão e depois adição e subtração. Você sabe o que eu falo para você não esquecer nunca na vida? No caso, 4º ano, você ainda não conhece outras operações, mas eu vou falar as 4 que você conhece. Tem um dito popular que fala assim, os últimos serão os primeiros, que vale para a matemática. Quando você tiver em dúvida em qual operação que você aprendeu, você vai aplicar essa regra, que os últimos serão os primeiros. De que forma? Fecha o olhinho aí e pensa. Quais foram as operações que as 2 primeiras operações que você aprendeu lá no 1º aninho? Foi o quê? A adição e a subtração, né? Aí você veio estudando e depois você aprendeu a multiplicação e a divisão. Como os últimos serão os primeiros, primeiro resolve, né?
como aqui eu tenho adição e multiplicação, quem se aprendeu primeiro? Colocando a regra em prática, quem que se aprendeu primeiro? Se aprendeu primeiro a adição, depois a multiplicação. Como os últimos serão os primeiros, você inverte. Você resolve primeiro a multiplicação, depois a adição, tá bom? Então, 5 vezes 50 deu 250. Somando R$ 235,90 com 250. Eu vou ter R$ 485,90. Resposta. O tênis da Ana Luísa custou R$ 485,90. Coleguinha, pratique escrever. Dê resposta por completo. Não fique com preguiça. Chegou lá na resposta, deixou aqui e morreu Maria, passou para a próxima atividade. Não é assim. Escreve, dá a resposta por completo, para você entender como que funciona e o que significa aquele número que você encontrou, né? Que no caso aqui é o valor do tênis. A Neide, que tem, ó, rapidez na mão, já escreveu outro quadro para nós, né, de problema, situações problemas. Daniela e Marília combinaram de ir à lanchonete. Chegando lá, pediram 2 sanduíches, porque nós temos a Daniela e a Marília. Então, pediram 2 sanduíches que custou R$ 18,73 cada um. E uma jarra de suco que saiu por R$ 12,00. Que deu para servir as duas. Era aquela jarrinha maior, tá? Daniela tem as seguintes notas. Então, vamos lá. Tem a nota de R$10. Vou começar de cima. A nota de R$2, de R$5, R$5 e R$10. A Marília tem a nota de 10 e uma nota de 20. A Marília tem menos nota, mas eu prefiro ficar com o dinheiro que ela tem do que com a outra, do que a da Daniela. Marília tem mais dinheiro. Então, dinheiro não é feito pela quantidade de notas que você tem, e sim pelo valor que ele custa cada uma daquelas notas. Então, vamos lá. O dinheiro que elas têm juntos deu para pagar a conta? Essa é a primeira pergunta. Segunda conta, se deu, de quanto será o troco? E o troco, nesse caso, será de quem? Da Marília ou da Daniela? Então, Daniela tem o quê de nota? Ela tem todas essas notas aí. Deixa eu te falar uma coisa. Falou em dinheiro, para ficar mais fácil para você contar, você começa a contar do maior para a menor nota de valor. Você não começa a contar assim, você tem várias notas, você pega um, soma, pega outro, soma, de forma aleatória. Para você somar mais rápido, pega a nota maior e soma até a menor. Tanto que se você for no comércio, você entrega a nota toda avacalhada para ele lá, toda bagunçada, o que o dono, o caixa vai fazer? Primeira coisa, ele vai pegar seu dinheiro, conferir se é verdadeiro, óbvio, e depois ele coloca em ordem e conta o dinheiro exatamente da maior para a menor nota. Então, é bom você somar da maior para a menor, porque fica mais fácil de você somar. Ah, Silvana, eu não quero somar assim, eu quero somar de outro jeito. Pode, eu só estou dando uma dica de como é mais fácil, tá bom? Então, somando lá, 10 com 5, 15, 15 com 5, 20, 20 com a notinha de 2, 22. A Daniela tem R$22. A Marília, quanto que ela tem? Então, vamos somar da maior que ela tem, 20 com mais 10, a Marília tem R$30. Então, como eu quero saber o que as duas têm juntas, eu tenho que pegar o valor que Daniela tem com o valor que Marília tem. Somar esses dois valores, que vai ser R$22, ó, R$22 e com mais R$30. Somando os dois,
eu vou ter R$52. Então, Daniela e Marília têm juntas R$52. A próxima pergunta fala, se você não lembra, eu vou lembrar para você. A próxima pergunta que a gente tinha de responder é se o dinheiro das duas realmente deu para pagar a conta. Então, vamos procurar no problema quanto que saiu essa conta. A gente vai ter que fazer uma continha para fazer o valor que está lá. Então, olha lá. Elas pediram 2 sanduíches. Então, são 2 vezes do valor do sanduíche, que é quanto? E 2, que você vai colocar 2, vezes R$18,73. Então, já registramos aqui no final da tela. R$2, 2 vezes R$18,73. Ainda tem a jarra de suco, ó. E a jarra de suco saiu por R$12. Então, se a jarra de suco saiu por R$12, então nós vamos adicionar. Aí, de novo, aquela pergunta de sempre. Você lembra daquela pergunta de sempre? Surgiu ali uma multiplicação e uma adição. Quem vou responder primeiro? Quem que eu vou resolver primeiro? Entre adição e multiplicação. Aplica a regra dos últimos serão os primeiros. Você aprendeu primeiro adição, depois multiplicação. O último que você aprendeu não foi multiplicação? É a primeira que você vai responder. Então, eu vou ter 2 vezes 18. Como que eu vou fazer 2 vezes 18? Mentalmente, tá? 2 vezes 18. Dobra o 18. Vai dar 36. 73. Dobrando 73. Vai dar 146. Como eu vou ter número decimal aqui, ó, ele passou para ser inteiro, porque ficou 143. Coloca aqui, ó, 143 na multiplicação. Então, eu vou ter o quê? 36 com mais 1, porque chegou mais 1. Então, R$37,46. Então, vamos lá, resolver. R$37,40 mais R$12. Somando mentalmente. Lembrando a você como é que faz a conta mental. Ó, eu sei que deu R$50,30. Somando, 37 com mais 12, deu 49, né? 46 com mais 84, deu 130. Somando tudo, eu vou ter, né? Porque 130, porque é um inteiro aqui, ó. Então, você tinha que escrever 1,30. Então, vírgula, eu vou somar aqui, que somou R$50,30. Que, na realidade, coleguinha, seria melhor mesmo eu escrever no quadro para você. Aí, nós não temos o quadro, fica no oral mesmo, tá? Então, as duas pagaram juntas, né, a conta de R$50,30. Quanto que foi de troco? R$52 que foi a conta, ó, o que elas têm de dinheiro, com mais, ó, menos os R$50,30. Então, elas tiveram, né, de troco, foi o quê? R$1,70. De quem que é o troco? Vocês lembram que Marília tinha um troco, um valor a mais? A Marília tinha R$30 e a Daniela tinha R$22, não é? Como elas são amigas, a amiga inteira dinheiro numa lanchonete, né? Não é sempre não, mas inteira. Aí, mas o troco é de quem? É de quem tem mais dinheiro, que no caso, o troco foi da Marília. Tá joia? Então, coleguinha, a nossa aula tá
terminando ao fim. Tá com dúvida? Tá com dúvida? Entre em contato, né, no Tira Dúvida nosso, liga aqui para nós, para a gente responder para você. Ainda continuou com dúvida? Pode rever a aula que vai ficar, né, no site da Rede Minas, no site do Estude em Casa. Entre em contato com a Conexão Escola para entrar em contato com o seu professor. Um beijo, um abraço todo carinhoso para você e até a próxima aula.